Quero continuar compartilhando com você sinais proféticos dos últimos dias, parte 2 hoje. Você está lembrado? Amém? Quem ouviu a palavra semana passada? Aí, levanta a mão. Bem, compartilhou lá na reunião da célula também. Então, se você viu, você vai lembrar que nós estamos estudando Mateus 24, que você já pode deixar aberto aí, onde Jesus responde 3 perguntas dos discípulos. Tá? Quais são essas perguntas? Após Jesus ter falado para eles, né, que o templo seria destruído, então eles perguntaram para Jesus: quando sucederá essas coisas? Ou seja, quando que o templo seria destruído? Qual será o sinal da sua vinda, né? E qual será o sinal da consumação dos séculos? Então, o capítulo 24 está baseado nessas 3 perguntas, é a resposta de Jesus para os discípulos a respeito dessas 3 perguntas, a respeito desses sinais proféticos. O que essa palavra deve gerar em você, em mim? Primeiro, um anseio, né, e um desejo pela volta de Cristo, pelo arrebatamento da igreja. Há algum tempo atrás eu ministrei sobre esse assunto. Uma irmã me procurou: pois é, pastor, mas é que eu não casei ainda, né? E agora o pastor está falando aí que Jesus vai voltar, vai arrebatar a igreja, mas eu queria tanto ter casado antes. Aí eu falei para ela: sabe por que você pensa isso? Porque primeiro que você tem uma ideia um pouco equivocada a respeito do casamento, né? Então, o casamento não é toda essa maravilha, né? Casamento tem momentos de crise, momentos difíceis, né? Momentos de tribulação. Quem é casado aqui? É verdade ou não é? É, né? Então, é verdade. Primeiro isso. Segundo, que você, né, acalenta aí na sua mente, né, no seu coração, que alguma coisa aqui dessa terra pode ser melhor do que a eternidade. Não é. Não existe nada aqui nessa terra que possa ser melhor, que possa se comparar com a eternidade. Eu sempre dou essa ilustração, os homens que compreendem mais, né? Quando você pensa assim, lá naquele videogame, né, bem antigo, lá no Atari, né? Aí você fica pensando: meu Deus, de que forma eu pude gostar daquilo? Então você que tem mais de 30 anos, você está se identificando agora. Como que eu pude jogar aquilo lá e gostar? Agora sim que é bom. Quando nós estivermos na glória, quando nós estivermos reinando com Cristo, essa vai ser o seu e o meu pensamento. Vai ser esse. Nós vamos pensar: rapaz, agora sim. Aquilo lá foi só algo que passou. Agora sim nós estamos vivendo a plenitude, né, daquilo que Deus tem para nós. Então, o ensino escatológico, ele deve gerar isso em você, um anseio pela vinda de Cristo. Pastor, mas em mim gera medo, em mim eu fico tenso em relação a tudo isso. Então é porque você tem um conceito errado a respeito de Deus. Então, você acha que você está em dívida para com Deus, você pensa que, de repente, o Senhor pode pegar você fazendo algo, tá? ou cometendo algum pecado, enfim. Quero dizer uma coisa para você: você está de bem com Deus. Então, Deus ama você. Amém, irmãos? O que mais que esse ensino deve gerar em nós? O desejo profundo de você andar como um vencedor nesses dias. Nos próximos cultos eu vou me aprofundar mais a respeito disso, mas somente os vencedores serão arrebatados. Todos os filhos são salvos, a salvação já não é mais algo que está em jogo. Uma vez salvo, sempre salvo. Mas o que acontece? Somente os vencedores serão arrebatados. Então, esse ensino deve gerar o desejo em você de andar como um vencedor. Para quê? Para que você seja arrebatado, para que você reine com Cristo no milênio, né? Para que você seja recompensado.
Amém, irmãos? Então, vamos recapitular um pouquinho. Aqui o versículo 24, eu fui até, o capítulo 24, desculpa, eu fui até o versículo 28, tá? Semana passada. Então, eu queria ler com os irmãos aqui, vai tomar um pouquinho do nosso tempo, mas acredito que é necessário. Eu não estou me importando de ser redundante, de falar as mesmas coisas várias vezes, porque quando nós falamos a respeito, né, de sinais proféticos, a respeito de escatologia, isso vai exigir um pouco mais de você, para que você receba a revelação, para que você compreenda. Exige que você conheça um pouquinho mais da palavra de Deus, alguns termos bíblicos. Então, eu não estou me importando de falar várias vezes a mesma coisa, os mesmos princípios aqui, para que você possa fixar bem eles e conseguir concatenar esses eventos aqui, que o Senhor está falando aqui. Então vamos lá. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximando-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, interessante, eu estava lendo essa semana o porquê que os romanos, né, isso aqui aconteceu, esse sinal aqui, essa profecia de Jesus aconteceu 40 anos depois dessa ocasião aqui. E eu estava estudando o porquê que os romanos, né, eles queriam destruir o templo. Por que eles destruíram? O templo, ele era feito, revestido em ouro. Tá? Por dentro, essas paredes e tudo mais, era ouro mesmo, não era essa poeirinha de ouro aí que tem na sua semijoia. Então, era ouro mesmo. Quando o imperador Tito, né, eles colocaram fogo no templo, então o que aconteceu? O ouro derreteu, né, porque o ouro não evapora, ele derrete. Então, uma vez que o ouro derreteu, ele começou a entrar para o meio, né, das pedras. Depois os soldados, né, eles viam o ouro ali reluzindo. Então, eu estou contando isso para você perceber o quanto que a palavra de Deus ela é preciosa e ela é poderosa, porque Jesus disse que não ia ficar pedra sobre pedra. E realmente não ficou pedra sobre pedra. Porque os soldados, eles destruíram tudo, né, para pegar o ouro, né, que ficou ali depois do incêndio, entre as pedras. Continuamos. E então, assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele, os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, está aqui as 3 perguntas de Jesus. É interessante você prestar atenção aqui, que Jesus aqui, ele está em particular com os discípulos. Isso aconteceu por várias vezes, né, nos evangelhos, onde Jesus saía em particular para estar com os discípulos. Sempre que o Senhor saía em particular, é porque era uma palavra para os discípulos. Então, lá a parábola, né, do semeador, né? Então Jesus falava as parábolas para a multidão, mas ele em particular depois explicava para os discípulos. Por que é importante você estar atento a isso aqui? Porque se é para os discípulos, então é para você. Você entendeu? Então, se Jesus está explicando aqui para os discípulos, é sinal que esse ensinamento é para você, que é para alimentar você, para edificar você nesses dias. Continuamos a leitura. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando a ele, os discípulos perguntaram, já li, né? Versículo 4 agora. E Jesus respondeu, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Quero lembrar aos irmãos que até o versículo 31 se refere para os judeus. Edifica a sua vida e a minha? Sim, edifica. Mas aqui o Senhor está se referindo para os judeus até o versículo 31.
veja que o Senhor diz aqui, cuidado para que ninguém vos engane, porque vão estar dizendo, Cristo está lá, não, o Messias veio. Então, isso não é um perigo para mim e para você. Isso aqui é um perigo para os judeus, porque eles ainda estão esperando o Messias. Então, eles não reconheceram Jesus como Filho de Deus, então eles ainda estão esperando. Continuamos. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, todas essas guerras que Jesus mencionou aqui, elas já aconteceram. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então, tudo isso é o princípio das dores, é o que Jesus está falando. Nós vemos que isso já vem acontecendo. Desde essa ocasião aqui, isso já começou a acontecer. 40 anos depois, o templo foi destruído, a diáspora, os judeus foram expulsos da Palestina, da terra deles, e a partir de então, nós vemos que até 1948, foi onde eles voltaram a ser considerados como uma nação, eles voltaram à pátria. Todas essas guerras, rumores, tudo que Jesus está falando aqui, aconteceu. Inclusive os judeus foram perseguidos, foram mortos, você sabe disso, que no Holocausto mais de 6 milhões de judeus foram mortos. Você já pensou nisso? 6 milhões de judeus. Continuamos. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. O que nós temos visto é que cada vez a frequência aumenta mais de tudo isso daqui. Isso é um sinal que cada vez está mais próxima também a vinda do Filho do Homem, o arrebatamento da igreja. E também a grande tribulação. São esses eventos aqui que irão acontecer. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trairão-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Expliquei para os irmãos que essa salvação aqui é da grande tribulação. É dos critérios para você entrar no reino. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Então, vamos lá. Esse evangelho do reino aqui, provavelmente será pregado pelos judeus. A Bíblia fala a respeito de 144 mil judeus, por ocasião do arrebatamento da igreja. Isso será um sinal para muitos judeus que se converterão, então eles pregarão o evangelho do reino durante a tribulação. Continuamos então, versículo 15. Quando, pois, vides que o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Esse aqui vai ser o start para a grande tribulação. Qual vai ser o start para a grande tribulação? Vai ser o abominável da desolação. O falso profeta e o anticristo, o templo já vai ter sido reconstruído aqui nessa época. Por isso a necessidade do templo ser reconstruído, vai ser lá em Jerusalém, onde hoje nós temos um templo muçulmano. Se não me engano é a Mesquita de Omar. Vai ser lá que vai ser reconstruído o templo. Então o anticristo vai colocar um ídolo, acreditamos que será um ídolo, uma estátua, aonde ele vai exigir que todos adorem aquela estátua. Ele vai colocar no Santo dos Santos. Esse vai ser o start para a grande tribulação. Porque nessa época, os judeus e o anticristo vão ter feito um trato de paz. E quando isso acontecer, então vai ser quebrado esse trato de paz. Então vai ser o start aqui para a grande tribulação. Eu sei que são muitas informações, mas eu lembrando que eu estou só recapitulando com você aquilo que eu já vi semana passada. Então,
os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Aqui fugir é fugir mesmo, é literal. E quem estiver sobre o telhado, não desça, tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Tudo isso daqui é literal, tá, irmãos? Então é fuga mesmo, é sábado mesmo, enfim. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora. Nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está ali, ou aqui ou ali, não lhe dei crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios. Aqui, provavelmente, a Bíblia está se referindo ao falso profeta. Então, o anticristo, ele vai ter uma posição de governo, ele vai governar, né, um governo mundial. O falso profeta, ele vai ser uma autoridade religiosa, então ele vai fazer muitos sinais e prodígios, inclusive o anticristo, ele vai ser morto, e o falso profeta vai ressuscitá-lo. Ele vai fazer cair fogo do céu, ele vai fazer uma estátua falar. Então você imagina, né, o poder, né, e adoração também que as pessoas vão atribuir ao anticristo e ao falso profeta. Então é algo incrível, né, irmãos? Então, paramos no 24, né? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis, ele está no deserto, não saiais, ou que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, a vinda de Cristo, ela tem dois aspectos. O primeiro deles é o arrebatamento da igreja. Então, o arrebatamento da igreja, Jesus fala que será como um ladrão, tá, que vem roubar, ou seja, não haverá sinais. Tá? Depois nós temos a vinda de Cristo nos ares. Tá? Então, essa sim, todo olho verá, tá? Ela não será repentina, porque haverá um sinal no céu antes que isso aconteça. Tá? A vinda de Jesus, então, haverá muitos sinais. Tá? Muitos sinais, a grande tribulação, o anticristo, o falso profeta, todas aquelas 7 trombetas, né, que nós vemos lá em Apocalipse 6, tá? Mais tarde nós vamos estudá-las também, em nome de Jesus. Eu me perdi na leitura, onde é que eu parei? Alguém me ajuda? 28? Porque assim, isso, exatamente. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Foi aqui que eu parei. Tá bem, irmãos? Então, nós vamos continuar agora, a partir do versículo 29. Até o versículo 28, Jesus respondeu a primeira pergunta. Qual foi? Quando sucederá essas coisas? Então, Jesus respondeu. A partir de agora, aqui no versículo 29, né, ao 31, Jesus responde a segunda pergunta dos discípulos. Qual será o sinal da sua vinda? Tá? Então, a vinda de Jesus tem o quê? 2 aspectos. Um deles é o arrebatamento da igreja, e não é o arrebatamento de toda a igreja, tá? É o arrebatamento só dos vencedores. Tá? Então, é o que diz lá, é o que o Senhor fala, né? Que mais adiante aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, nós vamos ver daqui a pouquinho, onde o Senhor fala que 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Tá? 2 estarão no moinho, ou seja, você não precisa virar um monge para você ser arrebatado, porque a Bíblia diz que nós vamos estar trabalhando, nós vamos estar no nosso dia a dia comum.
né? Mas acontece que um foi levado e o outro foi deixado. Existe um consenso, né, no meio dos cristãos, dos crentes, né, que um é salvo ali, um é crente e o outro é incrédulo. O incrédulo ficou e Deus levou o crente. Só que isso é incoerência com o texto. Por quê? Porque o texto diz que os dois precisavam vigiar e os dois esperavam o Senhor. Então, você vê algum incrédulo que está esperando a volta de Jesus? Você conhece algum incrédulo? Você não conhece. Quem espera a volta de Jesus somos nós. Nós é que esperamos o arrebatamento da igreja. Você também nunca vê a Bíblia falando que incrédulo tem que vigiar. Quem tem que vigiar é eu e você. Você entende? Então, nós vemos que esses dois aqui, eles eram dois crentes. Um foi levado e o outro foi deixado. Não significa que ele não é salvo. Significa que ele vai passar pela grande tribulação. Será livrado da ira de Deus, porque você não está mais debaixo da ira de Deus, nem eu, mas não será livrado da ira e da perseguição do anticristo e do falso profeta. Então, amém, irmãos? Então, vamos lá. Vamos ler o versículo 29 ao 31 agora. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Tá? Então, esse aqui é um acontecimento. Isso aqui vai acontecer antes de começar a grande tribulação e no final dela também. Isso aqui vai acontecer duas vezes. Vou ler de novo com você. O que vai acontecer? O sol se escurecerá, ou seja, né, vai ficar noite, a lua não dará sua luz. Né? Existem outras passagens, eu vou ler com você agora, que diz que a lua ela se tornará com cor de sangue, né? E as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então, esse aqui vai ser um acontecimento antes da tribulação de começar e depois também. Então, vamos ler algumas passagens aqui. Queria que você abrisse lá em Joel 2,31. Diz assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. No Velho Testamento, a Bíblia se refere como o grande e terrível dia do Senhor. No Novo Testamento, como grande tribulação. É a mesma coisa. O grande e terrível dia do Senhor, do Velho Testamento, e a tribulação do Novo, são duas expressões para a mesma coisa. Joel 2,31, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então vai acontecer antes da tribulação aqui. Vamos ler agora lá em Apocalipse 6,12. Diz assim: viu o cordeiro, abriu o sexto selo. Qual é o sexto selo, irmãos? A grande tribulação. Tá? E sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte. Deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolhe-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todos os escravos e todos os livres se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem os poderá suster? Então, a Bíblia diz que nunca houve dias de tanta tribulação como será na grande tribulação. Então, só esses acontecimentos aqui para dar o start para a grande tribulação já é um negócio de filme, né, irmãos? Então, fique imaginando aqui essa situação aqui. Então, agora vamos ler lá em Mateus
24, 29, que é onde fala de novo, né? E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua dará sua luz, e as estrelas cairão no céu e as potências do céu serão abaladas. Tá? Então nós vemos aqui duas ocasiões, né? Joel e Apocalipse, tá? E Mateus mencionam elas. Então vai acontecer antes da tribulação e depois. Tá? Então, vamos ler agora Lucas 21, 20. Eu já li com vocês esse versículo semana passada. É importante para nós entendermos aqui um sinal profético. Lucas 21, 20. Vamos lá? Quando, pois, vides Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quando que foi que aconteceu isso aqui? Essa aqui é a diáspora. Tá? Lembra que eu falei para os irmãos? 40 anos depois que Jesus estava conversando com os discípulos, o templo foi destruído. E aí aconteceu isso aqui. Quando aconteceu isso, começou um tempo que Jesus chamou, né, como o tempo em que os gentios pisariam sobre Jerusalém. Vamos terminar o texto aqui, você vai ver Jesus falando a respeito disso. Sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Foi isso que aconteceu, os judeus foram todos espalhados, né, pelo mundo. Existe, né, alguma estatística hoje que falam que cerca de 100 mil judeus, né, voltam, né, para Jerusalém por ano. Já pensou nisso? Né? Para lá para a Palestina. Os que encontrarem dentro da cidade, retirem-se, os que estiverem no campo, não se entrem nela, porque esses dias vão ser de vingança para se cumprir tudo que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão ao fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. Foi o que aconteceu com os judeus. E até os tempos dos gentios se completarem, Jerusalém será pisada por eles. É aqui que eu quero que você preste atenção. Então, esse aqui é um sinal profético, que se cumpriu quando? Então, Jesus falou, haverá um tempo, né? Então, até que esse tempo em que os gentios pisam em Jerusalém, vai acontecer tudo isso com os judeus. Tá? Então, quando que foi esse tempo? Começou 40 anos depois, né, na diáspora, e começou a se concluir em 1948. Lembra que eu falei para os irmãos a respeito, em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, os ingleses, na Primeira Guerra Mundial, os ingleses, eles ficaram com a Palestina como despojo de guerra. Tá? Depois da Segunda Guerra Mundial, por tudo que aconteceu com os judeus, por causa do Holocausto, 6 milhões de judeus que foram mortos, os ingleses, juntamente com um consenso, né, de todas as nações, eles definiram que dariam de novo a Palestina, né, aos judeus, que eles teriam novamente a sua pátria. Então, depois desse fato, sempre lembrando os irmãos que foi um brasileiro, Oswaldo Aranha, que presidiu, tá, que deu o voto Minerva para que isso acontecesse. Isso é uma bênção para nós, porque a Bíblia diz que todo aquele que abençoar, tá, os judeus, Israel, né, ele será também abençoado. E nossa nação, né, através do Oswaldo Aranha, abençoou o povo de Israel. Depois, em 1967, aconteceu outro fato, porque essa possessão de terra que deram para os judeus, Jerusalém não estava nela. Em 1967, aconteceu a Guerra dos 6 Dias, foi onde o Egito, a Jordânia e a Síria se levantaram para destruir Israel. Tá? Foi a Guerra dos 6 Dias, que durou 6 dias. Tá? Primeiro Israel, tá, destruiu com todos os aviões do Egito, e depois eles conquistaram também a Jordânia,
o povo, né, que estava ali na Jordânia, eles foram para lá do Rio Jordão, onde Israel voltou a possuir a Jerusalém. Tá? É interessante, eu estava estudando a respeito disso, fala que quando os soldados, né, eles conquistaram Jerusalém, diz que os soldados em prantos, né, e eles declaravam, né, que agora Jerusalém seria de Israel eternamente. Tá? Então, o que acontece? Aqui se cumpriu mais um sinal profético, ou seja, agora Jerusalém não é mais, tá, pisada por gentios, se cumpriu aquilo que Jesus disse, tá, que Jerusalém teria um tempo que ela seria pisada pelos gentios, mas agora ela não é mais. Essa profecia não se cumpriu completamente ainda, porque o local onde o templo será reconstruído, ele ainda está nas mãos, tá, dos muçulmanos. Tá? Então tem uma mesquita lá ainda, mas acredite, vai se cumprir. Assim como era impossível, né, para muitos que Israel voltasse a ser uma pátria, tá? Da mesma forma, o templo será reconstruído em nome de Jesus. Então, esse é um sinal. Vamos agora à terceira pergunta dos discípulos. Qual será o sinal da consumação dos séculos? É a partir agora do versículo 32. Nós não lemos o 30 e o 31, né? Vamos ler? Então aparecerá no sinal, o 30 eu já li, né? Lamentarão, não li. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Quando que vai ser isso aqui, irmãos? No final da grande tribulação. Essa aqui é a vinda de Jesus nos ares. Então, Jesus está dizendo que haverá um sinal no céu. Não vai ser uma vinda abrupta, como muitos pensam. Haverá sim um sinal nos céus. A Bíblia não descreve qual vai ser esse sinal, mas o sinal do Filho do Homem, acredito que será a cruz. Tá? Então haverá um sinal lá. 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então Jesus não vem até a terra, os crentes, aqueles que, né, os crentes derrotados que ficaram aqui da grande tribulação, e todos, né, vão ir até o Senhor, né, nos ares. 32 agora. Agora é a terceira pergunta. Qual será o sinal da consumação dos séculos? Vamos ler. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabei que está próximo o verão. Lembrando que a partir do 32, agora aqui não é literal mais. Então, olha só o que o Senhor está falando. Agora você vai entender porque que eu expliquei para você até agora. Olha só o que Jesus disse. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Então, quem é a figueira que Jesus está falando? Jesus está dizendo, vocês, a respeito de qual será o sinal da consumação dos séculos, eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa. É o que Jesus está dizendo aqui para nós, dos discípulos. Vocês prestem atenção na figueira. Vocês fiquem olhando para os acontecimentos da figueira. A figueira é Israel. Então, vamos ver isso? Amém? Então, há referência tanto no Novo quanto no Velho a respeito disso. Lá em Jeremias 24:2, Jeremias 24:2, diz assim: Tem um cesto figos muito bons, como os figos temporão, mas há outro, ruins, que de ruins que eram, não se podem comer. Agora vamos para o versículo 5. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: do modo por que vejo esses bons figos, assim favorecei os exilados de Judá, que eu enviarei deste lugar para a terra dos caldeus. Então o Senhor está relacionando aqui Israel com a figueira. Lá em Mateus 21:19, também nos fala isso. E vendo uma figueira à beira do caminho,
aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Então, essa figueira, ela faz menção a quem? A Israel. Lembra que eu falei que Jesus falou para eles que nós vemos no culto passado, que a sua casa ficaria deserta, que é o templo, né? Então, Jesus também aqui, quando ele fala a respeito da figueira, essa figueira aqui representa Israel. Por quê? Porque a presença de Deus seria tirada, né? E a promessa seria passada para os gentios, enfim. Então, aí o Senhor está dizendo, preste atenção, olhe para a figueira. Quando a figueira começar a dar os seus brotos, começar a produzir as suas primeiras folhas, então é sinal que já está próxima, tá? Todos esses acontecimentos, já está próxima a consumação dos séculos. Irmãos, é por isso que eu estou explicando para você, que a partir de 1948, a figueira começou a dar os seus brotos. A partir de 1948, 1960, nós temos outro fato importante, nós estamos vendo o quê? A figueira dando os seus brotos. A figueira está começando a florescer. Foi isso que Jesus disse para os discípulos. Quando a figueira começar a florescer, quando a figueira começar a dar os seus primeiros brotos, sabei que está próximo o fim. Ou seja, eu e você, nós estamos vivendo os últimos dias antes do arrebatamento da igreja, antes da vinda de Cristo. Nós temos visto isso, no nosso dia a dia nós temos visto isso, nos noticiários, nós vemos todas as coisas convergindo, o mundo convergindo para um governo só. Então, eu estava lendo uma notícia ontem, parece que a China, ela declarou que agora eles vão ter a moeda deles, uma moeda virtual, né, que eles, até então, era o dólar, né, a moeda principal. A partir de agora não vai ser mais. Olha só, você que assistiu a live do pastor Luiz semana passada, ele estava falando a respeito disso. Então, o pastor estava falando a respeito disso, uma semana depois, eu abro o noticiário e começo a ler a respeito daquilo que tinha sido mencionado. Então, a figueira começou a dar os seus brotos, Israel. Então, aí o Senhor, vamos continuar a leitura, amém? Então, enviará os seus anjos, clamou a figueira, bem, aprendei, pois, essa parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabei que está próximo o verão. O verão aqui é o quê? É a volta de Cristo. Verão aqui, você sabe que Jesus é o sol da justiça, tá? Então, é uma menção aqui ao Senhor. Versículo 33, igualmente quando vides todas essas coisas, sabei que Ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração, sem que todas essas coisas aconteçam. E aqui, tem muita gente que para aqui, vamos ponderar aqui, porque Jesus está dizendo, não passará essa geração, tá? Então, nós temos 3 considerações aqui para fazermos a respeito do que o Senhor está falando. Que geração é essa, né? Então, primeiro, né, o Senhor pode estar falando aqui que aquela geração viria já em seus dias, aquelas promessas se cumprindo. Então, você sabe que uma geração para os judeus é 40 anos. Tá? Então, mencionei várias vezes aqui, estou sendo até redundante. 40 anos depois o templo foi destruído. Começou a se cumprir aquilo que Jesus tinha falado. Então, essa expressão, não passará essa geração, pode ser isso. Pode ser que o Senhor esteja se referindo, olha, ainda nessa geração vocês vão ver começar a se cumprir, né, o que eu estou falando aqui. Segundo, pode ser ainda que o Senhor esteja falando aqui que essa geração significa uma condição espiritual, tá? Ou seja, que
seria uma condição espiritual que perpetuaria, né, até a vinda de Jesus. E a terceira expressão aqui, né, o terceiro significado, que é o que eu creio mais, né, é que após a figueira florescer, então não passaria aquela geração sem que o Senhor viesse, sem que o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, né, acontecesse. Qualquer um dos três aqui está valendo. Tá? Mas eu creio mais nesse terceiro aqui. Eu creio que não passará a nossa geração sem que o Senhor arrebate a sua igreja. E nós não vamos ver todos esses acontecimentos aqui, porque nós vamos ser arrebatados, amém, irmãos? Eu não quero ver. Isso aqui é só para estudo, para deixar claro. Amém? Então, aí continuamos a leitura do texto. Nós estamos no 34, é isso? Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, mas unicamente meu Pai. Que dia, irmãos? O arrebatamento da igreja, porque a vinda de Jesus nos ares, haverá muitos sinais, tá, antes que ela aconteça. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aí o Senhor está fazendo uma correlação. Então, o Senhor está dizendo, olha, aquela geração estará semelhante à geração dos dias de Noé. Então, então acontecerá a vinda do Filho do Homem. Vamos ver aqui algumas ponderações a respeito aqui dos dias de Noé e os nossos dias. Então, separei algumas coisas aqui para nós. Vamos ler lá em Gênesis 4, 26. Aleluia. Gênesis 4, 26. Diz assim: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enós. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, até aqui, Deus era conhecido como Deus Elohim, né? Ou seja, o Deus Criador. A partir desse momento aqui, então, começaram a conhecer a Deus como Jeová. Né? Então, Jeová é o Deus que salva. Aí nós temos vários nomes, né? Um exemplo para você, Jeová Jirê. Então, Jeová Jirê, né, é o Deus da provisão. Então, Jeová Jirê é o Deus que salva você, né, da escassez, salva você da falta. Então, nós vemos isso aqui também nos nossos dias. De que forma, pastor? As pessoas não são contra Deus, na sua maioria. As pessoas são contra Cristo. Você entende? Então, se você pregar Deus para as pessoas, dificilmente você vai enfrentar alguma resistência. As pessoas vão dizer, é verdade, é bom a gente ter uma religião, mas é bom a gente crer em Deus, né? Alguém que criou todas as coisas. Mas quando você vai pregar Jesus, quando você vai pregar o Deus que salva, então você vai enfrentar resistência. Por quê? Porque para você acreditar num Deus que salva, você tem que reconhecer que você precisa ser salvo. Você tem que reconhecer que você é pecador, que você, né, precisa de um Salvador. Então, assim como nos dias de Noé, também hoje nos nossos dias isso acontece. As pessoas não são contra Deus, as pessoas são contra Cristo, as pessoas são contra a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus. Quando você diz para alguém, muitas vezes a gente diz para um incrédulo, você diz, você precisa ser salvo, aí a pessoa se ofende. Ou você diz, eu fui salvo, aí a pessoa diz, mas salvo do quê? Que você acha que você é melhor do que eu? Então você está dizendo que você foi salvo, você está querendo dizer que eu não sou? Não estou dizendo que você não é. Estou dizendo que eu fui, ao entregar a minha vida para Cristo. Então, outra coisa que nós vemos lá nos dias de Noé, está lá em Gênesis 4, 19.
Gênesis 4:19, diz assim: Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada. Presta atenção aqui no nome das mulheres, Ada. A outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seus irmãos era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todos os instrumentos cortantes, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então, quero que você preste atenção aqui. Você sabe que na Bíblia, hoje para nós, a gente escolhe o nome dos filhos por achar bonitinho, tá? Mas na Bíblia não é assim. Há um significado nos nomes na Bíblia. Aí, olha só, o significado de Ada significa ornamento. Agora, o significado de Zilá significa aparência. O significado de Naamá, essa outra mulher aqui, é encanto. Então, olha só, nos dias de Noé, havia uma preocupação excessiva com a aparência. Por quê? Porque os nomes significavam muito. Então, você não dava um nome para alguém nessa época aqui porque você achava bonitinho, você dava porque significava algo, porque queria dizer algo, porque todas as vezes que alguém falasse o nome daquela pessoa, se lembraria de algo, estava relacionado o nome com a pessoa, com o caráter da pessoa. Nós nunca vivemos numa geração que se preocupa tanto com a aparência quanto a nossa. Nunca. Hoje em dia é incrível. As mulheres colecionam fugiu o nome. Jesus, é tão simples, fugiu o nome. As mulheres fazem plástica, isso, veio, tá bem. Então, hoje as mulheres colecionam plástica. Então, é incrível, às vezes você olha para uma mulher, dessas artistas mesmo, e você vê, não havia necessidade nenhuma, tá, de mudar nada. Não, mas tem que fazer plástica. Nós vemos uma preocupação excessiva na nossa geração com a beleza. Então, hoje a beleza ela está atrelada a várias coisas na nossa geração, até mesmo para abrir mais portas para você conseguir um emprego, tudo isso. Então, nós nunca tivemos, eu acho que, tantas academias, então, é engraçado, se você tiver a oportunidade, fale aí com o seu avô, com a sua avó, tá? Hoje, vamos dizer que eles tivessem sido congelados, eles acordassem hoje, né? Seria tudo muito estranho. Inclusive, alguns anos atrás ninguém corria, né, irmãos? Não existia essa função de Cooper, de corrida, isso não existia. Se alguém viesse lá do passado para o futuro, ia chegar aqui e ia perguntar: meu Deus, a troco de que essa gente está correndo? Eles querem chegar a algum lugar, por quê? Porque isso não existia. Nós vivemos numa geração extremamente preocupada com a beleza, extremamente preocupada com a estética. Alguns dias eu conversava com um irmão, e nós, não sei de onde que surgiu o assunto, nós estávamos conversando a respeito de anabolizantes, né? E eu ainda comentava com ele, mas um anabolizante, ele faz mal para a saúde, tá? Ele deixa o homem impotente, tá? Isso já é provado, ele estraga o rim, um monte de coisa, tá? Mas os homens ainda continuam tomando, tá? Se injetando anabolizante, sabendo de tudo isso, sabendo de todos esses males. Por quê? Por causa da beleza, por causa da aparência, tá? Então, assim também era nos dias de Noé. Vamos ler também lá em Gênesis 6:1. Gênesis 6:1 diz assim: a corrupção do gênero humano
como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Então, havia aqui uma explosão, né, de crescimento, de pessoas nos dias de Noé. Nós também estamos vivendo isso nos nossos dias. Eu tenho algo interessante, eu não sei se você sabia. Você sabe que existe mais gente viva hoje do que se você juntar todas as pessoas das gerações passadas? Você sabia disso? Não sabia? Eu também não sabia, eu aprendi essa semana. Se você juntar todas as pessoas do passado, não dá mais pessoas do que tem viva hoje na face da terra. Então nós vivemos em uma época de uma explosão populacional como nós nunca vimos antes. Agora, o interessante é que estudiosos dizem que essa explosão ela vai durar até 2050. Depois ela começa a cair novamente. Tá? Então, assim também era nos dias de Noé. Tá? Existia essa explosão de pessoas. Então, nós temos hoje no mundo mais de 7 bilhões de pessoas. São 7 bilhões de pessoas no mundo hoje, irmãos. Você já pensou nisso? Então, nós já temos muitas cidades com mais de milhões de pessoas. Tá? Vivemos assim também, era nos dias de Noé. Tá? Então, todos esses sinais, né? E assim como Deus salvou Noé, interessante que Deus salvou Noé, não é sua casa, né? Eles entraram na arca, assim também será comigo, com você, né? O Senhor nos salvará, né, também da grande tribulação, através do arrebatamento. Vamos agora ao versículo 40, já estou indo para o final, o arrebatamento antes da vinda. Versículo 40. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Olha só o que o Senhor diz: vigiais, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, eu já mencionei aqui essa passagem para os irmãos, me adiantei. Tá? Então, são 2 crentes que estão aqui. Então, o Senhor não manda incrédulo vigiar, e o incrédulo também, ele não vê Cristo como Senhor. Amém? E depois, versículo 43, 44, o arrebatamento será como um ladrão. É o que o Senhor está dizendo aqui. 43, diz assim: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, então quem é o pai de família? Eu e você. Nós somos o pai de família aqui, que Jesus está falando. Então, você precisa vigiar. Soubesse a vigília da noite de vir o ladrão. Então, quem é o ladrão, irmãos? Quem é o ladrão? Você está com medo de falar, né? O ladrão aqui é Jesus. Mas esse ladrão aqui não vem para tirar nada. Esse ladrão só vem para dar. Amém, irmãos? Então, o ladrão vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. E o que é a casa? A casa é a obra que nós estamos edificando. Então, o arrebatamento, ele será, Jesus fala aqui que vai ser que nem essa situação aqui. Tá? Aí 44 diz assim: por isto estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Tá? Então, não há sinal do arrebatamento da igreja. Pela sua infinita graça, o Senhor falou aqui, né? Olhem para a figueira. Tá? Então, se tem algum sinal, o único sinal é esse que o Senhor disse: olhe para a figueira. Quando começar a brotar os ramos, as primeiras folhas, é sinal que o fim está próximo. E eu tenho para dizer para você, né,
que a figueira já começou a brotar, a figueira já começou a produzir os seus primeiros ramos. Então é sinal que o fim está próximo e que as profecias, as que faltam ainda, né, elas se cumprirão em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, vou resumir aqui para você. Segundo o aspecto, as claras é a volta do Senhor propriamente dita, que acontecerá depois de uma série de sinais. Então, a volta de Jesus vai acontecer depois de vários sinais. Quais deles? A vinda do anticristo, a grande tribulação, a marca da besta, o falso profeta, o sol escurecerá e a lua será como sangue. Tá? E o arrebatamento, então, não haverá sinais antes que ele aconteça. Então, você tem que vigiar. Você tem que andar como um vencedor nesses dias. Alguém me perguntou semana passada, pastor, quem é o vencedor? O que eu preciso fazer para ser um vencedor? Nós vamos abordar isso nos próximos cultos, mas assim, para adiantar para você, vencedor é aquele que é cheio do Espírito. Nós vemos isso na parábola das virgens. O problema das virgens que ficaram é que elas não tinham azeite sobrando. Azeite é o Espírito de Deus, é a unção do Espírito. Vencedor é aquele cheio do Espírito de Deus, cheio da vida de Deus, aquele que ama a casa de Deus, ama aquilo que o Senhor está fazendo nesses dias, em nome de Jesus. Amém, irmãos?